até porque, né, essa primeira prova, basicamente, é um termômetro, tanto para mim, quanto para vocês, em relação a esse aprendizado. Então, sempre me coloco à disposição de vocês para ajudá-los em relação a solucionar as dúvidas, né? Tenho falado muito aí em paralelo no chat com alguns alunos, para esclarecimento de dúvidas, às vezes não dá para ser esclarecido durante as aulas, e como eu estou sempre aqui pelo Teams, a gente acaba tirando dúvidas até às vezes fora, né, do horário da nossa aula. Embora eu fique todo o tempo aqui com vocês, independente de aula assíncrona ou videoaula gravada, né, mas sempre me coloco à disposição, orientando vocês, né, porque às vezes na hora que é falado, na hora que é discutido, vem um entendimento, mas quando a gente está sozinho, estudando sozinho, começa a ter novas dúvidas, e é assim que a gente consegue aprimorar o nosso conhecimento, é assim que a gente consegue, obviamente, aí, dar o direcionamento até da área que a gente realmente quer seguir, né? Então, e até independente de gostar ou não da área, eu faço de uma forma que vocês se aprimorem nesse conteúdo que vocês já trazem de aulas que tem a ver com a área clínica, e aí, obviamente, vocês vão ter aí no estágio, né, também essa bagagem levada aí das aulas que tem a ver com a área clínica, não só dietoterapia, mas também terapia nutricional, avaliação nutricional, IEL, né, ANAI. Então, são disciplinas são disciplinas que têm muito a ver com a questão clínica, vocês já devem ter percebido. E quando eu coloco nas perguntas das avaliações, tanto a avaliação processual, como vocês acabaram de fazer, e vou colocar na avaliação final, tem muito direcionamento da parte dietoterápica, né? Então, assim, eu percebi que alguns alunos acabaram respondendo, que até é o que me chamou a atenção, né? Respondendo relacionado à parte de IEL, em relação ao exame bioquímico, lá na última questão da prova, que era o estudo de caso. Então, assim, vou falar primeiro da letra B, depois eu vou falar da letra A, né? Então, ali correspondia a um paciente, né, com doença renal crônica, aonde ele tinha uma proteinúria importante, uma proteinúria de 4, que essa proteinúria, ela precisaria ser agregada aí ao nível de proteínas. Primeira coisa que me chamou a atenção, e indo lá para a letra B, como eu falei. Então, já se tratava de um paciente com hipercalemia, né? Então, o que eu espero que esperaria, né, que vocês respondessem dentro de uma pergunta como essa? Em face de uma hipercalemia, nós vamos para o manejo dietoterápico para que o paciente ele consiga melhorar esse quadro de hipercalemia. Então, quais eram as orientações nutricionais relacionadas a essa hipercalemia? Então, era para ser dado 3 indicações, inclusive aí no gabarito vocês visualizam, né, essas orientações referentes à parte prática. Então, é como se vocês estivessem diante de um paciente, e aí, junto, né, com essas orientações, ele ia conseguir realmente reduzir aí esses níveis de potássio no sangue, que é comum, principalmente nessa faixa, né, de clearance de creatinina. Então, aqui é importante falar da cocção, né, retirando a casca dos alimentos que contém muito potássio, é possível, numa cocção só, teve gente que está respondendo aí ainda em 3 cocções, não, desnecessário, né? Apenas retirando a casca, cozinhando em uma única cocção, desprezando essa água, pode fazer refogado o alimento, pode fazer frito, pode fazer cozido, né? Pode colocar, de repente, numa sopa, enfim. Dar exemplos, 3 exemplos, por exemplo, de um alimento que é pobre em potássio, 3 exemplos de alimentos ricos em potássio, então até 3 porções de frutas cruas pobres em potássio, é possível, também não é necessário cozinhar tudo, né? Em relação à hipercalemia, tem que tomar cuidado também
com esses substitutos de sal. Alguns, até muitos responderam em relação a isso, restringir o sal light, né? O ideal para esses casos seria usar o sal normal, o sal refinado. Por quê? Porque o light ele vai ter uma redução de sódio, que é importante para ele, mas só que vai ter um cloreto de potássio, que não é importante para ele, pelo contrário, ele é deletério para esse paciente, né? E aí eu vi que alguns alunos responderam, né, em relação a dar insulina, que talvez isso tenha sido orientado lá na aula de EL. Aqui nós estamos falando da questão prática dietoterápica. Né, eu vi que alguns também responderam, precisa ver se ele tem uma constipação, que isso pode aumentar potássio, isso daí precisa ver se ele tem, por exemplo, uma acidose metabólica, que pode aumentar potássio. Tá bom, mas qual que é a orientação, né, que você daria em função de uma situação de uma hipercalemia? Você, nutricionista, você vai poder prescrever, por exemplo, o uso da insulinoterapia para retirar esse potássio em excesso do sangue? Que é o que vocês, obviamente, devem ter aprendido lá em IEL? Não, né? Então, a gente acaba tendo aí que direcionar para a parte de dietoterapia. A gente sabe de algumas causas que a gente vai ter que investigar, lógico, como nutricionista, interpretar os exames é fundamental, e saber até a causa do porquê dessa alteração. Porém, né, é preciso que seja direcionado para a parte dietoterápica. Dessa forma, dessa mesma forma, eu vou cobrar de vocês lá na avaliação final, tá? Em relação ao cálculo de calorias, de macronutrientes, então, poderia começar com o cálculo de proteínas, depois do valor calórico, né, que o valor calórico, unanimemente, todos acertaram, né, mas teve um ou outro que acabou usando o peso atual, e não é para usar o peso atual, porque o paciente tem edema, então já fica errado todo o cálculo, porque você está usando um valor de peso que não é real, porque o paciente tem um valor de peso mascarado pelo edema. Então, quando eu falava para vocês assim, gente, quando o paciente é renal crônico, a gente não confia nesse peso, né? E se eu já vejo que tem um quadro de edema, menos ainda. Então, por isso que eu forneci aí o peso ideal para vocês. Então, era para usar a recomendação, o peso ideal. Outra coisa, em relação à proteinúria, eu não posso dar nem muito, né, muita proteína, e nem pouca proteína, abaixo do que é recomendado. Então, o ideal é 0,6 vezes o peso ideal, mas eu tenho que somar aquilo que ele excreta na urina de 24 horas. Então, acima de 3 gramas na urina de 24 horas, que é caracterizada como a proteinúria, eu devo trabalhar aí com a quantidade, né, de proteína que é excretado nessa urina de 24 horas, porque isso, se eu não fizer, eu estou subestimando a quantidade proteica, mas é só um pouquinho a mais, então, mas esse só um pouquinho a mais é o que vai fazer toda a diferença, eu não posso nem dar muito a mais, e nem também simplesmente subestimar, ele está perdendo, eu estou calculando lá com 0,6 e nem estou valorizando essa perda dele, porque aí vai ser mais difícil ele ter um balanço nitrogenado positivo, né? Eu vi que algumas pessoas até acabaram colocando o uso de mandioca, os derivados de mandioca, né, que é aquele que vai, em função da atingir um valor calórico alto. Não. Oi, tem gente com a câmera, com o fone aberto aí. Então, assim, tem a questão do uso, né, dessa quantidade proteica e dessa quantidade aí que é baixa, a gente sabe, às vezes eu não consigo atingir um valor calórico muito alto. Então, eu uso, sim, a mandioca, os derivados da mandioca, para que eu possa, não só a mandioca, mas alimentos de baixo teor proteico e de alto valor calórico, para ter aquele balanço nitrogenado positivo mesmo com pouca proteína. Então, eu vou usar calorias não proteicas, que é o caso do creme de leite, da mandioca, da mandioquinha, da farinha de mandioca, né? Que são produtos aí que eu vou incrementar nessa dieta para chegar no valor calórico mais adequado aí dentro dessa proposta. Tá bom? Então, eu disponibilizei aí para vocês, né, o gabarito, o portal, ele está com o valor de nota real, é aquilo que realmente vocês têm. Se vocês tiverem alguma questão aí relacionada ao Forms, é só me avisar,
que eu já estou entrando em contato com o TI, para a gente ver se tem alguma questão aí de alteração, mas vocês devem considerar mesmo a nota que vocês têm lá no portal, tá bom? Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Não? Gabriela, tudo certo, Gabi? Bom, então, só emendando aí, já que nós estamos falando de processual, eu quero comentar com vocês em relação à entrega dos resumos hoje, né? Então, o que eu combinei aí com a representante de sala, a Gabriela, que vai fazer o favor, né, a gentileza aí de centralizar todos os resumos com ela. Então, lembrando que esse resumo, ele tem que ter, no máximo, até 500 palavras, né, eu pedi para que vocês seguissem aí as orientações do roteiro do trabalho, e lá nas orientações do roteiro do trabalho, fala que ou você poderia usar o manual de TCC, que é um texto único, contemplando introdução, objetivo, método, desenvolvimento e conclusão. Anexado, né? Anexado, na verdade, assim, junto, no mesmo documento que vocês vão me enviar de resumo, as referências bibliográficas que foram utilizadas, tá? E não pode estar em PDF. Por que não pode estar em PDF? Porque se estiver em PDF, o que vai acontecer? Se estiver em PDF, vocês vão ter aí, obviamente, a impossibilidade de eu já ir fazendo a correção ao longo do texto. Então, eu gosto que não me mande em PDF, porque aí eu vou colocando, se for necessário, os balõezinhos ali ao longo do texto, aí vocês já vão sabendo aonde vocês vão ter que fazer os ajustes para a entrega dessa parte de slides, né? Que vocês vão ter a entrega dos slides, que vai ser, deixa eu ver aqui, ó. No dia 23 de novembro, a entrega dos slides. Então, eu acredito que vocês, a partir do momento, né, que vocês têm a correção desse resumo, vocês vão fazer os slides. Os slides não têm um texto único, não tem um número de palavras, porque os slides, o próprio recurso, ele faz com que você tenha a possibilidade de colocar um esquema. Aliás, nem deve ser colocado muito a parte de conteúdo, assim, de forma densa, igual um trabalho onde ele tem muita escrita. O próprio recurso audiovisual, né, os slides em PowerPoint, ele vai me facilitar em relação à inclusão de esquema, em relação à inclusão de tópicos, né? A Gabriela está perguntando assim, você pode falar sobre a apresentação também? Claro. Então, aqui, ó, deixa eu ver o que mais aqui. Perfeito, Gabriela, perfeito. Então, assim, eu, a princípio, né, eu até, acho que foi na primeira aula nossa, eu falei assim, olha, gente, a princípio vocês vão entregar a apresentação do trabalho em slides, então a primeira parte vai ser em resumo, e a segunda parte vai ser em... Eu pensei em, de repente, sortear um ou outro para essa apresentação oral aqui, né, no Teams. Mas eu acho que vai ficar um pouco tumultuado em função da gente ter os conteúdos, vocês que estão de segunda-feira com aí o cronograma bem engessadinho, né? Tanto é que hoje eu coloquei até a videoaula de obesidade gravada para vocês, que na semana que vem eu vou comentar, né? Que hoje acho que vai ficar um pouco tumultuado aí para vocês, mas semana que vem eu vou comentar sobre essa aula de obesidade, bem como também vou dar o gabarito lá do estudo de caso dessa obesidade. Eu julgo que ia ficar um pouco complicado, aí não iria ser possível todos apresentarem, eu iria fazer um ou outro sorteio aí, ou de alguém que quisesse apresentar oralmente. Se alguém fizer questão, né, gostaria, poxa, eu queria apresentar oralmente, enfim, a gente pode até pensar isso mais para frente um pouquinho, depois que vocês entregarem esses slides, mas a princípio não vai ser exigido que a apresentação seja por aqui, né, oral,
Vocês vão apresentar os slides, igual vocês estão fazendo agora com a apresentação do resumo. Vocês vão centralizar na Gabriela e ela vai me enviar esses slides, tá? Sem estarem também em PDF, tá bom? Então, em função até das segundas-feiras, temos muitos feriados, né? E também, para não ficar muito engessado aí a questão dos nossos horários, eu quero que vocês me encaminhem os slides sem essa necessidade. Então, uma dica aí para vocês, para fazerem os slides. Primeiro, os slides não podem estar muito poluídos, porém, eles têm que ser autoexplicativos. Outra coisa, as referências, embora lavar no final, como vocês estão fazendo agora, final vai estar todas as referências, porque às vezes tem referência que vocês usaram no resumo, mas não está, vai estar lá nos slides, né, na apresentação final, porém, né, pode ser que vocês, ao longo desse processo, achem mais outros artigos que são interessantes. Então, vocês podem colocar essas referências que vocês apresentaram hoje e mais outras que vocês julgarem importantes. Olha, poxa, poderia ter colocado isso, mas na época eu não vi esse artigo, então, posso colocar? Podem colocar, não tem problema. Não precisa seguir exatamente só as referências que vocês apresentarem hoje para mim, podem incrementar com outras referências. A única exigência que eu quero é que ao final de cada slide, do lado direito, vocês coloquem o nome do autor, o ano e o nome da revista em tamanho de letra menor, para que eu possa saber, né, da onde foi extraído aquele comentário, aquela discussão, enfim, né, o dado epidemiológico, no caso aí da introdução, enfim. Tá? Então, podem dar uma incrementada em relação a essas referências, né? Mas eu só peço que nos slides, porque no resumo não tem como você colocar ao longo daquele texto único as referências, só no final. Aqui, na entrega dos slides, vocês têm essas duas possibilidades. Ao final de cada slide, colocar ali no lado direito, no canto inferior direito, e aí, depois, no final, todas as referências utilizadas, aquelas que vocês usaram agora para confecção do resumo e também aquelas que vocês forem usar na confecção dos slides. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Professora. Oi. Quem está falando? É a Karen. Oi, Karen. Quando você fala referência no final do slide, você fala para colocar a citação, né? Isso, exatamente. Tá. Não tem que ser, por exemplo, eu tirei de um link que veio lá da internet, enfim. É só o nome do autor, é só citar o nome do autor, ano, né? E a revista que foi extraído essa referência. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então agora, mediante o esclarecimento de dúvidas, é lógico, aí depois também, se vocês quiserem, né, eu vou ficar aí até o final, até as 11h20, enfim, estou aqui para esse esclarecimento, evidentemente. Então, nós vamos começar a falar de doença de Parkinson. Finalizando doença de Parkinson, eu vou baixar lá no Teams, aí eu dou uns 5 minutinhos para vocês tomarem uma aguinha, enfim, aí a gente retorna com a doença de Alzheimer, tá? Para não ficar tudo acumulado e também não ficar um conteúdo muito grande. Você sabe que eu sempre passo lá, eu baixo no Teams para virar YouTube, né? E aí eu consegui baixar o link no YouTube, aí eu consegui passar depois para vocês, tá bom? Bom, então vamos falar de doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença muito antiga, né? Ela foi descrita pela primeira vez em 1817 por James Parkinson. E o que caracteriza a doença de Parkinson? Ela se caracteriza por uma degeneração de certas células cerebrais que secretam a dopamina. E quem se esqueceu, né, da questão da função da dopamina, ela é um mensageiro químico responsável pelo controle dos movimentos.
Então, a partir do momento que existe uma degeneração de certas células que secretam a dopamina, e essa dopamina é um mensageiro químico que controla o movimento, um dos primeiros sinais de um paciente que tem Parkinson é o quê? Tremores involuntários, né? Então, vamos lá, vamos caminhar aqui um pouquinho para a gente poder saber. Olha lá. Então, o que é a doença? Já acabei de classificar, na verdade, de caracterizar, né? É uma doença crônica degenerativa, né? E ela apresenta, então, ação involuntária de tremores. Além disso, o que também compromete essa doença? Face sem expressão. Então, existe um enrijecimento dos músculos da face, né, o masseter. Então, às vezes você olha para um paciente com Parkinson, ele não tem uma face que expressa nem momentos de felicidade, nem momentos de tristeza. Por quê? Porque ele não consegue fazer esse movimento por conta do enrijecimento desses músculos da face. Também é característico aí da doença. Ele é um paciente mais vagaroso, porque antes o que ele fazia não precisava prestar atenção, né, de colocar um alimento à boca, uma bebida à boca, agora ele treme o tempo todo. Então ele tem que ser mais lento. Que mais? Movimentos voluntários, né? Então ele tem diminuição desses movimentos voluntários, tremor em repouso e ainda, né? Instabilidade postural. Então, uma característica também do paciente com Parkinson seria essa instabilidade postural. Então, ele anda assim, meio que tentando se equilibrar, porque como existe essa questão dos tremores, enfim, principalmente nas extremidades, ele não consegue ter um caminhar, né, uma marcha contínua, né, com onde ele vai pisando, enfim, e vai tendo a estabilidade. Então, ele fica sempre instável posturalmente. Então, ele fica igual um pêndulo, né, tentando aí se equilibrar, que aí a gente já começa a ver os riscos que ele tem de cair, principalmente se ele é idoso, né, porque é uma doença que acomete aí, na maioria das vezes, acima da 6ª década de vida, onde ele também poderá apresentar osteopenia, osteoporose. Então, dependendo de como ele for caminhando, ele pode ter uma fratura de osso, pelo fato dele ter uma osteopenia que evoluiu para uma osteoporose, e aí, com isso, o desequilíbrio maior ainda e a queda, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o idoso, ele cai e aí ele tem a fratura, mas o que acontece na maioria das vezes é ele quebra, né? Ele tem a fratura do osso e aí ele desequilibra e cai. Nesse caso, mais ainda, né? Porque ele está constantemente instável. Então, às vezes, um movimento brusco que ele faça para poder ganhar essa estabilidade, ele pode realmente se desequilibrar, né? E aí cair mesmo, né? Além disso, o que contribui também é a rigidez nas articulações, principalmente nas articulações de joelho, também fica rígido ali. Então, isso também é uma situação em que pode dificultar ainda mais, né, esse deslocamento desse nosso paciente com Parkinson. Caminhando mais um pouquinho, né, em termos de sinais e sintomas, ele pode ter diminuição de olfato, que é chamada anosmia, então ele tem diminuição do cheiro, distúrbios no sono, então como ele tem esse tremor constante, normalmente até se preconiza o uso da medicação mais no final da tarde também, e até noite, né, que nós vamos falar da medicação que também nos interessa, para ele ter um sono mais restaurador, um sono mais tranquilo, tá? Porque ele também pode ter um distúrbio do sono. Depressão, por que depressão? Porque diferente do paciente com Alzheimer, o paciente com Parkinson, ele tem consciência de tudo que está acontecendo com ele. Então, isso pode trazer para ele um desânimo, né? Muitas vezes pode trazer aquela questão da dependência, né? Que antes ele fazia sem muitas vezes raciocinar, e hoje tudo ele tem que raciocinar, tem que prestar atenção, tem que ser mais vagaroso. Então, há um comprometimento da independência desse paciente idoso. E ele tem consciência de tudo isso. Então, dá para a gente entender, né, a questão da depressão.
São pacientes que, pelo fato de ele ter mais vagarosidade, também a peristalse pode estar comprometida. E essa peristalse comprometida pode gerar a constipação. Então, você está fazendo uma entrevista com o paciente, né, consultando lá um paciente idoso com Parkinson. Se ele já começar a falar que ele tem uma constipação, nós vamos ter que trabalhar com uma dieta laxativa, porque também não é conveniente, principalmente pelo uso da medicação, que eu vou falar daqui a pouquinho, que ele tenha uma constipação, né? Porque senão ele vai deixar de potencializar o efeito desta medicação, tá? E aí, né, uma curiosidade que eu quis passar aqui para vocês também, da enfermeira Joy Mine, que começou a identificar no seu marido, então existe hoje toda uma pesquisa em relação ao cheiro que o paciente com Parkinson, ele exala pelas glândulas sebáceas, né, que isso caracteriza, né, um desequilíbrio de neurotransmissor. Então, essa enfermeira Joy Mine, ela identificou no seu marido esse odor de almíscar, que é um odor característico, tem um perfume que chama-se Wild Musk, que ele retrata, né, muito essa fragrância, né, esse odor de almíscar, que é exalado pelos pacientes com Parkinson. Então, essa enfermeira, ela conseguiu identificar isso no seu marido, 25 anos dele ser diagnosticado. Então, ela começou a perceber, diante de tantos anos morando junto com o marido, e de repente ela começou a exalar esse odor de almíscar. E ela achou um pouco estranho, mas até aí, né? Depois de 25 anos, o marido foi diagnosticado com com a doença de Parkinson, né? Então, esse odor de almíscar, ele se dá por uma concentração alta de ácido hipúrico, eicosano e octadecanal, ou aldeído estearílico, que é, na verdade, um desequilíbrio mesmo desses neurotransmissores. Então, a partir do momento que existe um desequilíbrio desses neurotransmissores, ele passa a exalar pelas glândulas sebáceas esse odor de almíscar. Então, o que hoje tem sido feito? Eles estão fazendo, né, uma pesquisa em Manchester, tentando, né, identificar o mais precocemente esse odor em pacientes que pudessem ser considerados aí grupos de risco, para entrar com alguma medicação que possa retardar a evolução dessa doença. Então, toda doença, né, que ela não tem uma causa definida, né, a gente chama de etiologia idiopática, se faz várias conjecturas, discussões dentro da comunidade científica para tentar ao máximo chegar próximo desse diagnóstico e aí, a partir do momento que a gente consegue chegar próximo desse diagnóstico, entra com uma medicação que pudesse, né, preservar, digamos, esse sistema nervoso, né, e aí, consequentemente, ele não ter aí uma aceleração da doença aí, que é uma doença, como falei, crônico-degenerativa. De exames diagnóstico, a gente pode ter aqui a tomografia e a ressonância, aqui também os indicadores PET-SPECT, que avaliam a função dos neurônios dopaminérgicos, né? Então, aqui também é um outro exame extremamente específico. E aí, né, se discute o que seria causas dessa doença, né? Então, como eu falei, tudo que tem a ver com uma causa idiopática fica mais difícil da gente prevenir, inclusive. Então, já se falou em causa genética, já se falou em exposição ambiental, então, o contato de pesticida, né? Então, contato, por exemplo, com agrotóxicos, solventes ou metais pesados. Então, por exemplo, quem consumia água de poço quando era criança, por ter excesso de metal pesado, pudesse deflagrar aí uma doença de Parkinson. O uso de fármacos, que tipo de fármacos? Por exemplo, um antipertensivo, antiemético, medicamentos para o sistema nervoso, os imunomoduladores, né, que também poderia deflagrar aí nessa faixa etária, né,
uma doença que tem essa característica, né, degeneração neural, que acaba, consequentemente, depletando a dopamina, que é esse potente neurotransmissor que controla os movimentos. Bem, o idoso com Parkinson, ele pode ter o Parkinson e pode ter outras doenças associadas. Então, aqui eu trouxe, diante dos medicamentos que comumente os idosos podem utilizar, alguns efeitos colaterais dessas medicações que têm a ver com a nossa conduta dietoterápica. Então, o que a gente tem aqui? Olha, efeitos colaterais das drogas. Anorexia, aqui não é anorexia nervosa, né? Então, aqui é uma anorexia pela falta de apetite mesmo, pelo uso de medicações. Também náusea, sensibilidade reduzida de olfato, né? Que é o que a gente chama de anosmia, a própria constipação, a xerostomia, que é a boca seca, isso muitas vezes é causada pelo uso de antihipertensivos, e sintomas psiquiátricos. Então, para todos esses efeitos colaterais das drogas, nós nutricionistas, nós vamos ter que monitorar e mudar muitas vezes até a consistência dessa alimentação em face à medicação trazer esse efeito colateral. Então, vamos supor, se o paciente ele apresenta boca seca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a alimentação seja mais umidificada, talvez uma alimentação não tão seca, né? Talvez uma dieta mais pastosa ou ela mista, né? Para que eu possa realmente atender aí a necessidade desse paciente sem fazer com que ele se desnutra ao longo do processo. Então, primeiro objetivo, manter ou recuperar o estado nutricional. Então, vou fazer a avaliação desse estado nutricional do paciente, vou avaliar provavelmente aí peso, estatura, dobras cutâneas, então eu tenho lá 4 dobras cutâneas, então bíceps, tríceps, subescapular, suprailíaca. Para o idoso, até para a gente investigar uma sarcopenia, eu posso fazer aqui uma dobra do espessamento do músculo adutor do polegar, então o EMAP, né, onde a gente pinça aqui essa dobra, que na verdade a gente não está avaliando aqui massa de gordura, embora seja uma dobra, mas eu estou avaliando massa muscular. Eu pego exatamente entre o adutor e o polegar, essa massa, né, massa muscular que está entre esses 2 dedos, e coloco lá o adipômetro para avaliar. Também posso fazer até uma relação com a circunferência da panturrilha, que se der abaixo de 31, já pode demonstrar aí também uma desnutrição proteica, né, uma queda de massa muscular, principalmente nos idosos. Enfim, eu vou fazer de tudo para investigar a realidade do estado nutricional desse paciente. Se eu verificar já que ele tem uma desnutrição, uma depressão de massa muscular, especialmente, eu devo, então, trabalhar, né, com uma alimentação adequada, com uma quantidade maior de calorias, enfim. Uma outra questão muito importante, principalmente por se tratar de idosos, eles são muito desidratados, porque ao longo da vida, como a gente perde massa muscular, que isso é normal, ele perde também o quê? Água corporal. Então, para que a gente armazene 1 grama de massa magra, a gente precisa de 3 ml de água. Então, se eu perdi massa muscular, eu perdi água corporal também. Então, tem que haver um incentivo de hidratar esse paciente. Observar sintomas gastrointestinais. Então, será que meu paciente está deixando de fazer a refeição por causa dessa alteração gástrica? Então, ele se sente enjoado, ele tem náusea, ele tem, muitas vezes, chega a vomitar, às vezes em função de alguma medicação que ele está usando, ou até a própria medicação, que eu vou ensinar vocês como a gente deve trabalhar aí com essa medicação, que é para tratar o Parkinson. Dependendo do horário que ele faz uso desse medicamento, ele pode sim ter uns sintomas gastrointestinais, aí ele fica o dia inteiro, né? Então, preciso investigar isso. Prevenir deficiências nutricionais, então, sempre observando aí exames bioquímicos que correspondam aí à deficiência de nutrientes, observando também um recordatório alimentar de 24 horas, um recordatório habitual, para ver se ele tem ou não os nutrientes que eu vou falar aqui como sendo importantes para ele, né?
e controlar os efeitos das doenças associadas, porque não é porque ele tem Parkinson, ele vai ter só Parkinson, eu preciso saber se ele tem Parkinson, alguns têm Alzheimer, outros têm diabetes, outros têm Parkinson, Alzheimer, diabetes, hipertensão, e aí vai, né? Então eu vou ter que traçar uma única conduta dietoterápica, preservando, né, conservando aí todas as outras questões e, obviamente, atendendo a cada uma das características dessa dieta. Bom, aqui o que eu tenho, né? Eu trouxe para vocês a pirâmide alimentar do adulto e vamos comparar, né, com essa pirâmide do idoso. Então, o que a gente tem de diferente entre a pirâmide do adulto em relação à pirâmide do idoso? Na base da pirâmide do idoso, nós temos vários copinhos de água, mostrando que um dos pontos importantíssimos pela perda de massa muscular e consequente hidratação, a gente deve incentivar o paciente idoso a essa oferta de água, né? De água, de líquidos, melhor dizendo. Aí no topo da pirâmide, a gente tem o controle do sal, do açúcar, né? E das gorduras saturadas. E aqui nessa bandeirinha, chamando atenção, porque muitas pessoas que atendem idosos, né, eles acham o seguinte, que o fato de o paciente ser idoso, então a gente já deve entrar com suplemento de cálcio, vitamina D, vitamina B12, isso tudo faz parte de deficiência, como 2 mais 2 são 4. Eu sempre costumo falar para vocês que quem trabalha em clínica, 2 mais 2 nem sempre são 4. Então, eu posso ter, sim, um paciente com uma depressão de massa massa magra, eu posso ter, sim, um paciente com depressão de vitaminas do complexo B, porque muitas vezes ele tem a redução da ingestão de carnes, especialmente, né, de proteínas, especialmente, principalmente aquelas proteínas que têm a ver com fontes de B12, mas não é uma verdade absoluta. Então, eu tenho que avaliar no exame níveis de cálcio total, cálcio ionizável, porque se ele já tem nível normal e você dá uma sobrecarga de cálcio, o que acontece? Calcificação nas artérias, que também, se ele tem associado uma aterosclerose, e aí um comprometimento maior, muitas vezes, com a doença cardiovascular, ele vai ter aí mais um potencial aí para desenvolver um quadro de infarto, né? Em relação também à vitamina B12, né? O indivíduo demora cerca de 4 anos para apresentar deficiência. No idoso, ele pode ter uma deficiência mais elevada de vitamina B12. Por que ele pode ter? Porque ele não tem mais, com tanta, digamos assim, potencialidade, o fator intrínseco, né? Que é dessas células aí que acabam secretando ácido, que faz um meio mais adequado para a biodisponibilidade dessa vitamina B12. Então, eu preciso avaliar a vitamina B12 nos níveis sanguíneos, ou então, não veio lá o exame de vitamina B12, mas eu tenho como investigar uma anemia megaloblástica por meio de hematócrito, hemoglobina, VCM, que é o volume corpuscular médio, CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, a depender desse valor de VCM, eu consigo até chegar nesse possível diagnóstico de anemia megaloblástica, então, por deficiência aí dessa B12. Então, tudo isso é importante, né, que eu faça de análise, para que realmente a gente chegue mais próximo dessa realidade aí do paciente, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, então, considerando, né, dando continuidade aí à parte, então, de dietoterapia, eu tenho aqui uma sugestão, que é a fórmula de Long, que usa o GEB pelo Heres Benedite, então HB significa Heres Benedite. Esse Heres Benedite, como vocês aprenderam lá em dietética, ele superestima a quantidade de calorias, né? Então, ele superestima em torno de 10%.
daquele valor calórico gasto para necessidade basal, né? Se o seu paciente ele for um paciente sobrepeso ou obeso, imagine um paciente sobrepeso, obeso e ainda com Parkinson, com essa instabilidade postural, com a questão do próprio equilíbrio comprometido. Então, se ele começar a engordar, isso vai ficar muito mais difícil no que diz respeito à marcha, né, os deslocamentos dele. Então, ele acaba ficando muito mais dependente ainda. Então, se o seu paciente ele for sobrepeso ou obeso, pelo fato do GEB, que calculado pelo Harris-Benedict, eu devo utilizar aí um desconto de 10% desse Harris-Benedict, se o paciente for sobrepeso e obeso. Aí eu vou multiplicar por esse fator injúria que está aí na tela, de 1,5, tá? Se ele não for obeso, nem sobrepeso, ele é eutrófico, muitas vezes até desnutrido, eu devo usar o cálculo do Harris-Benedict e multiplicar por esse 1,5, tá? Bom, também em relação ao uso agora da medicação. Então, existe uma medicação que é proposta que é para esses pacientes, chamada levodopa. Essa levodopa, se ela é ingerida sozinho, com o estômago vazio, ela pode trazer efeitos gastrointestinais. Então, aquilo que eu falei, né, enjoo, má digestão, um intestino, o estômago distendido muitas vezes, né? Então, no caso aí do paciente com o uso da levodopa, ele tem que utilizar a medicação não com o estômago vazio, ele deve utilizar essa medicação com algum alimento que não seja proteico, porque há uma interação entre a medicação e a proteína. Então, ele pode usar alimentos junto com essa levodopa, até é conveniente que ele use os alimentos com a levodopa, mas alimentos do tipo uma fruta, um biscoito com um chá, né? De forma que ele consiga aí não estar com o estômago vazio. E aí, eu devo utilizar a proteína longe do horário que é administrada essa levodopa. Então, eu posso utilizar, por exemplo, de 1 hora, 2 horas, basicamente, né, em torno de 2 horas antes ou depois, essa levodopa com relação ao uso da proteína. Então, há uma interação, por quê? Porque tanto a levodopa quanto a proteína, ela demora 90 minutos para serem absorvidas. Então, se eu der proteína junto ou próximo do horário que é administrada a levodopa, o que, que vai acontecer? É absorvida a proteína e não é absorvida a medicação. Então, deixa de potencializar o efeito da medicação. Então, aí, como ele é uma doença crônica que tende a ficar até o resto da vida, se ele começar a aumentar muito a dosagem da medicação no início, chega no meio dessa história aí, não tem mais o que aumentar, né? Então, o ideal seria o quê? Que se utilizasse pouca proteína, ou então a proteína tendo cuidado de ser administrado longe do horário da levodopa, tá? Então, seria, só vou terminar aqui, Rebeca, já vou responder aqui a sua pergunta, viu? Então, aqui, eu devo utilizar de 0,5, desculpa, a 0,8 gramas por quilo por dia para paciente eutrófico, né? Ou com sobrepeso, ou com obesidade, a quantidade proteica, 0,5 a 0,8 gramas por quilo de peso de proteínas. Lembrando que se for um paciente com sobrepeso, ou mesmo, né, com uma obesidade, eu devo usar um peso habitual, um peso ideal, um peso ajustado, tá? Desnutrido, mais do que 1 grama por quilo por dia. Então, vamos supor que você descobriu que o seu paciente é sarcopênico. O que você deve fazer? Você deve estar trabalhando aí com 1,2, 1,5, até no máximo aí, né, 1,8 gramas por quilo de peso ideal, né, para se tratar de um paciente desnutrido, para que você consiga restaurar, recuperar esse estado de catabolismo, né, esse estado de sarcopenia, tá? E sempre longe do horário que é administrada a levodopa. Então, vamos pensar assim, ó, 2 horas antes ou após, isso vai depender um pouquinho da referência utilizada, mas já vamos para ficar mais claro na cabecinha da gente, ó. 2 horas antes ou depois que é administrada a levodopa.
essa quantidade de proteína, ela deve ser administrada, tá? Então, longe do horário que é administrada a proteína. Então, vamos às perguntas. A Rebeca perguntou assim, se eu posso repetir a fórmula para paciente obeso. Posso sim, ó. Então, assim, a gente usa o Heres Benedite, descontando 10% desse total. Então, eu calculo lá o Heres Benedite normalmente, e aí, antes de eu multiplicar pelo fator injúria, eu devo trabalhar aí com menos de 10%. Porque como ele está superestimando essa quantidade de calorias, então eu devo já descontar por se tratar de um paciente com sobrepeso e com quadro de obesidade, tá? Então é muito importante aí que a gente pense, né, nessa questão de também já começar com o valor calórico mais adequado aí a ser administrado nesse paciente, tá bom? Esclareceu, Rebeca? Legal, então. Vai me interrompendo mesmo. Então, quanto à proteína, tudo bem, pessoal? Então, eu posso dar mais proteína, só que sempre vou dar proteína longe do horário, independente da quantidade que eu for administrar, longe do horário que é administrada a levodopa, ok? Também já foi visto, né, que a diminuição de vitaminas do complexo B, que é B6, B12 e ácido fólico, pode aumentar a homocisteína no sangue. E o fato, né, da gente aumentar a homocisteína no sangue, o que pode acontecer? Um dano cerebral e também comprometer a cognição. Então, a hiperhomocisteinemia, que é um exame também que a gente deve avaliar no nosso paciente pelo menos uma vez a cada 6 meses, ele também pode comprometer a saúde desse sistema nervoso central, né? Então, eu tenho que também olhar, uma vez a cada 6 meses, o valor aí de homocisteína no sangue. Se ele estiver com uma hiperhomocisteinemia, eu devo usar a vitamina B6, B12 e ácido fólico. Eu trago aqui para vocês um estudo de Coimbra, que embora ele seja um pouco antigo, mas ele traz um dado muito interessante de resultado, e eu quero discutir com vocês aqui. Então, ele teve nesse estudo, né, o objetivo de analisar se as altas doses de riboflavina versus a eliminação da carne bovina promoveria a melhora da função motora. Então, vejam o que foi feito. Como método, eles utilizaram 30 miligramas de riboflavina, que é a B2, a cada 8 horas, em 19 pacientes, e retiraram, né, a carne bovina da alimentação. O que tiveram como resultados? Após 6 meses de suplementação, aumentou de 44% para 71% a função motora após cada mês de suplementação. Então, foi interessante, né, utilizar a vitamina B2 nesses pacientes para que ele pudesse melhorar essa função motora, tá? E a questão da carne, né, o que ela pode produzir? Normalmente, a carne, ela pode produzir a hemina, que é um radical livre, e por se tratar de uma doença crônico-degenerativa, a gente não precisa, na verdade, retirar totalmente a carne bovina do paciente. Mesmo que a gente tenha nesse estudo aí uma resposta negativa pelo uso da carne bovina, é só eu ter o cuidado de administrar a carne bovina na semana, por exemplo, com menos frequência do que é administrado o peixe, o ovo, a carne de ave. E aí, toda vez que eu for utilizar a carne bovina, eu usar um antioxidante junto, né? Porque se a carne bovina, ela produz a hemina, e a hemina é um radical livre, eu vou usar o quê? Um antioxidante, né? Quer ver um antioxidante bacana para a gente usar? Fontes de glutationa. Aonde que eu acho glutationa? Por exemplo, no abacate. Abacate, mesmo que o paciente ele apresente algum comprometimento de deglutição, por exemplo, uma disfagia, né, que pode também acontecer com esse nosso paciente, eu posso aí, consequentemente, né, trazer aí uma resposta de antioxidante,
ainda não vou fazer com que meu paciente ele engasgue, né? E ainda eu tenho aí monoinsaturado, que também, se ele tiver uma dislipidemia, também acaba sendo aí uma possibilidade, né, de ele aumentar o número de receptores de LDL. Então, tudo de bom com o uso do abacate aí nos nossos pacientes com Parkinson, né, e que eventualmente queiram aí fazer uso da carne bovina. De repente, de sobremesa, você coloca lá um creme de abacate, enfim, né? Então, a gente já começa a pensar nesse plano alimentar, né? Em relação ao carboidrato, eu posso usar de 45% a 65% do NET, então, portanto, é uma dieta basicamente normoglicídica, tá? E lipídios de 30% a 35% do NET. Então, também aqui, né, é uma normolipídica. Considerando aí o uso dessa distribuição dos lipídios, eu posso pensar no ômega 3, em torno de 0,6 a 1,2% do NET, e o ômega 6, de 6 a 10% do NET. Então, considerando aí o ômega 3, como a gente vai provavelmente ter que trabalhar aí com uma quantidade de suplemento, porque só pela alimentação normal dificilmente eu vou conseguir alcançar esse valor aqui, ó, de 3 gramas de ômega 3 por dia, é importante que na hora dele fazer a compra desse suplemento que vai ser da indústria farmacêutica, enfim, né, ele vai ter que prestar atenção na quantidade maior de DHA. Por quê? DHA em relação à EPA. Por quê? Porque o DHA, ele desempenha um papel de proteção aos neurônios dopaminérgicos. Então, ele acaba sendo muito bem-vindo. Tem momentos em que a gente, nessa equilíbrio, né, EPA e DHA, a gente dá ênfase à EPA, se eu quero promover um processo anti-inflamatório. Aqui, o ideal é que o DHA ele seja mais evidenciado pelo fato, realmente, dele ter aí trazer, né, uma proteção de neurônios dopaminérgicos. Tá? Então, eu tenho que seguir, né, toda aquela orientação que eu falei já para vocês na aula de dislipidemia, então preciso ver, para indicar um suplemento de ômega 3, preciso ver se meu paciente ele não tem alergia a peixe, né, o ideal seria aquele que não tem metais pesados, o ideal também seria que ele utilize, né, esse ômega 3 junto com a alimentação, por exemplo, fonte aí que tenha nessa composição fonte de vitamina E, que aumenta a biodisponibilidade, inclusive, desse ômega 3, enfim, seguindo, né, esses critérios aí, o paciente ele vai se beneficiar pelo uso desse ômega 3. Eu falava para vocês em relação à prevenção da constipação. Então, essa constipação, pessoal, ele não é nada bem-vindo dentro deste processo. Por quê? Porque se o paciente está constipado e ele toma a levodopa, o que vai acontecer, né? Com o fato dele ingerir a levodopa e o intestino preso, as bactérias intestinais, elas transformam a levodopa, desculpa, em dopamina antes de chegar em nível cerebral. Então, não é nada bem-vindo que ele tenha constipação, que constipado, toma lá a levodopa. A levodopa, junto com as bactérias intestinais, ela demora, né, esse processo de absorção, e as próprias bactérias intestinais, pela própria constipação, vai transformar a levodopa em dopamina antes de chegar em nível cerebral. E ela precisa chegar em nível cerebral para que ela diminua esses movimentos de repetição, né, os tremores involuntários, tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe com uma dieta, se for o caso, de paciente constipado, mais laxativa, né, usando aí ameixa, suco de ameixa, né, uma hidratação adequada, ainda que o paciente ele tenha aí uma disfagia, então nós vamos ter que ir direcionando realmente para aquilo que é importante aí para o nosso paciente, tá? Em relação ao zinco, ele também auxilia na manutenção de integridade funcional do cérebro, então é muito bem-vindo o zinco, então mais aí um antioxidante que vai auxiliar nessa integridade funcional do cérebro, inclusive, né, aqueles pacientes que estão mais inapetentes, porque tem muitas vezes alteração de paladar, o zinco, ele melhora essa alteração de paladar, né.
O magnésio também muito bem-vindo, por quê? Porque ele acaba sendo considerado aí, além dele ser um anti-inflamatório, né? Um estudo realizado com ratos mostrou que a suplementação com magnésio poderia impedir a degradação dos neurônios dopaminérgicos e da substância negra. Então, quando o paciente ele tem Parkinson, também já foi observado que ele tem uma diminuição dessa substância negra, que acaba também sugerindo, né, que este nutriente pode ser importante nessa prevenção aí da doença de Parkinson. Tem também a questão da vitamina D. Então, diminuição de vitamina D resulta em uma perda de neurônios dopaminérgicos na região da substância negra, originando a própria doença de Parkinson. Então, olha lá, zinco é importante, magnésio é importante, a vitamina D são importantes, né? E aí, existe uma consideração a ser feita quanto à vitamina B6, né, a chamada aí piridoxina. Então, os pacientes normalmente idosos, eles têm, como eu falei para vocês, né, uma diminuição desse ácido clorídrico, e isso também dificulta a absorção de vitaminas do complexo B, que precisam desse meio ácido para ter maior biodisponibilidade. Entretanto, né, ainda tem um paralelo, que os pacientes idosos normalmente também não apreciam muito carnes, né, a carne, principalmente a carne bovina, dependendo da textura, da consistência dessas carnes, eles passam a abandonar o uso por falta de dentição, né, algum acometimento aí na cavidade oral, então, às vezes, a prótese que ficou mais frouxa, às vezes pode dar dor na hora de mastigar muito, então, há uma tendência, né, deles acabarem diminuindo as vitaminas do complexo B. E aí, o profissional, né, pensando nessa questão, ele fala, não, vou suplementar complexo B, vou dar uma parte pela alimentação e para garantir, eu vou ainda, né, suplementar complexo B. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Olha lá, ó. Apesar de ser comum a baixa ingestão de piridoxina, autores sugerem que suplementos com vitamina B6 devem ser evitados, visto que a piridoxina promove a conversão da levodopa em dopamina antes de chegar em nível cerebral. Ou seja, a mesma questão que eu já acabei de falar para vocês quando o paciente está constipado. Porque a potencialização da levodopa, ela se dá em nível cerebral, tá? Só que é possível ingerir medicamentos com piridoxina que contenham também os inibidores de dopaminase. Então, existem esses dois medicamentos que é a base de levodopa, ou seja, benzerazida e a carbidopa, eles inibem essa conversão da dopamina fora do cérebro. Então, se eles estiverem usando, né, em resumo, a benzerazida ou a própria carbidopa, vocês podem utilizar aí a vitamina B6 e fontes de B6 e suplementos de B6, porque ela não vai ter, ela impede com que tenha essa transformação antes de chegar em nível cerebral, ok? Bom, também importante, né, vitamina C, vitamina E e carotenoides como antioxidantes, existem 2 flavonoides, né? O que são flavonoides, né? Aqueles que dão pigmentos de cor à flor, à vegetal, e aí a gente destaca aqui 2 flavonoides que acabam trazendo efeitos benéficos aí para os pacientes com Parkinson. Tanto a apigenina, que estimula a neurogênese, quanto a luteolina, que preserva os neurônios dopaminérgicos da lesão por inflamação. Então, eles acabam fazendo com que extingue os radicais livres e potencializa a ativação, inclusive, da memória, né, esses 2 flavonoides aí. Então, eles acabam trazendo aí um papel bem interessante. Quais são as fontes, né, desses potentes flavonoides? Então, a gente pode colocar como a alface, o aipo, o tomate, a cebola, que acabam sendo fontes aí de apigenina e luteolina, tá? Então, vamos tentar trabalhar aí com essas fontes que também acabam ajudando aí o nosso paciente. Com relação ao selênio, então, selênio eu posso o quê? Né? Usar ele até ralado, se meu paciente ele tiver problema de dentição, porque quando eu penso em selênio, eu já lembro, né, logo na grande fonte do selênio, que é a castanha do Brasil. E às vezes não dá para a gente utilizá-la, ela
em natura. Então, o que eu posso fazer? Orientar o paciente a ralar essa castanha do Brasil, para que ele possa utilizar aí nessa alimentação. Vamos ver os efeitos benéficos aí do uso do selênio. Então, ela compõe parte da enzima antioxidante, glutationa peroxidase, atua na parte interna da célula, realizando conversão de compostos tóxicos em atóxicos, como água e oxigênio, ocasionando na diminuição dos radicais livres. E aí acaba tendo, por fim, né, uma capacidade de detoxificar metais pesados, está relacionado com, aqui tá meio apagadinho para mim, a diminuição, né, a melhora, né, do sistema imunológico, né, tendo a capacidade de gerar um efeito protetor em idosos. Então, ele acaba também sendo um imuno modulador, né, e melhora a parte imunológica aí dos nossos pacientes, tá? Então, o selênio tem uma função benéfica aí dentro dessa proposta também. Bom, caminhando mais um pouquinho, eu trouxe aqui 2 links que depois eu quero que vocês deem uma visualizada, porque o que a gente também tem que fazer, né? Eu tenho que pensar numa qualidade de vida para esse paciente. Então, se o paciente, ele pega um talher e ele tem constantemente um tremor involuntário, a hora que ele leva esse talher à boca com o alimento, até ele chegar à boca, pegou o alimento do prato e leva à boca, dependendo da instabilidade desse mecanismo de levar a comida até a boca, ele não vai chegar nada na boca dele, né? Porque caiu tudo ao longo desse caminho que foi do prato até levar à boca. Então, o que a gente tem aqui? Algumas propostas de colheres, né, que foram pensadas, né, dentro de uma equipe. Tem até a Universidade, a USP de São Carlos, ela traz aqui, inclusive, nesse link abaixo aqui, o estudo que avaliou vários tipos de modelos de colheres que pudesse ser estudado uma forma de independência desse idoso. Então, primeiro, uma colher que ela tenha uma possibilidade de levar o alimento até a boca sem cair, né? Outra, o ideal seria também que fosse colocado nos pratos ventosa, para que ele grude a mesa, porque se o paciente tem essa instabilidade e ele, de repente, ele bate no prato, e o prato é de vidro, ele pode se machucar. Então, colocar a ventosa abaixo desse prato aí, para que tenha aderência, né, grude na mesa. Uma outra coisa, os copos, bem como as canecas, especialmente, tem que ter cabo mais grosso. Por quê? Porque você tem uma estabilidade maior quando você pega uma caneca de cabo grosso, é diferente de você pegar um copo. Então, são todas dicas aí que o nutricionista também deve passar para o familiar, para o próprio paciente, para que ele tenha uma independência e uma melhor qualidade de vida, e consiga, né, ter comer sozinho é muito importante, né? Então, tudo que pode ser feito para realmente potencializar, né, essa inclusão social, possa realmente trazer aí uma forma em que o paciente ele se sinta feliz, ele se sinta bem, melhor, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? Para finalizar essa aula, a dança é o novo tratamento, né? Então, é lógico que se eu tenho um idoso, mesmo com todas essas complexidades, né, que inerente à própria doença, mas se ele faz uma prática de atividade física, que ele tenha prazer e que possa melhorar a saúde muscular, né, porque com o fato dele dançar, significa que ele está, muitas vezes, preservando essa massa muscular. E preservando a massa muscular, ele consegue preservar a massa óssea, ele consegue ter uma estabilidade postural melhor. Então, aqueles idosos que têm essa condição, né, e ainda com a nutrição adequada, ele passa a ter, então, né, uma qualidade de vida melhor e uma longevidade aí dentro dessa proposta. Dúvidas até aqui? Não. Não? Tá.
Então, agora eu vou dar uma saidinha de 5 minutos, então eu vou baixar no Teams essa aula, para que eu possa transformar depois em link de YouTube, e aí eu já retorno com a aula de Alzheimer. Tá bom, pessoal? Então, agora, olha, são 9h06 no meu relógio. Nós vamos voltar 9h15, tá? Para que a gente possa, então, retomar aí com a aula, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, de doenças comuns ao envelhecimento, com a aula de Alzheimer. Então, até daqui a pouquinho.